Solnet, a internet ultra turbinada com a economia que sua vida merece. E a partir de agora entra no ar o nosso Giro de Notícias. Aqui comigo, o peso pesado da notícia, Márcio Costa. Boa tarde. Quais são os assuntos destaques de hoje? Boa tarde, Everton. Boa tarde a você que nos acompanha, todo mundo. Sejam muito bem-vindos. Hoje, terça-feira, dia 31 de março, o nosso Giro de Notícias traz novidades boas, positivas e nem tantas. E a primeira novidade do dia você confere no editorial Patos. Médico e advogada caem no golpe do WhatsApp clonado e Polícia Civil adverte a população. Mesmo na época da pandemia do coronavírus, os bandidos não dão trégua. Em 24 horas, 2 patoenses tiveram essa péssima sensação de caírem no golpe do WhatsApp clonado em Patos. Trata-se da advogada doutora Jarlane Diniz e do médico doutor Humberto Jober. O golpista se passa pela pessoa e começa a pedir que deposite uma quantia, pois está em um lugar que não tem acesso a essa situação, a essa operação bancária. E então manda uma conta, o suposto bandido manda uma conta para o cidadão depositar e que depois devolve o empréstimo, o suposto empréstimo. Os casos foram registrados, os boletins de ocorrência, os BOs, na delegacia da Polícia Civil em Patos. O delegado Sem Wendel fez um comunicado a todos para que fiquem atentos aos golpistas, ou seja, Everton Martins, qualquer indício de golpe, de pessoa pedindo dinheiro emprestado sem se identificar e sem que mande áudio ou coisa do tipo, desconfie e já relate, contacte com a polícia, que é o caso, é coisa séria. A turma está se aproveitando de todas as ferramentas para passar a perna nos outros, Márcio, o que me chama a atenção é que esses casos têm se tornado cada vez mais comuns aqui em Patos. Já fiz muitas matérias sobre isso, sobre vítimas de golpes semelhantes a esses aqui na cidade de Patos, e tinha dado uma parada. E agora voltou. E o detalhe, 2 pessoas que têm um certo conhecimento, pessoas estudadas, falando de uma forma mais simplória, formadores de opiniões, e que mesmo assim caíram neste golpe. Ou seja, os caras são muito bem articulados, pega todo mundo. Então todo cuidado vale muito a pena, viu, Márcio? Certeza. Então, qualquer indício de golpe que você esteja sendo lesado, entre em contato com as polícias, tanto militar quanto civil. Vamos dar um basta nesses crimes. Já basta os problemas que a gente tem hoje com o coronavírus em todo o mundo, mais bandidos se aproveitando da situação. Olha só, ainda no editorial Patos você confere. Médicos denunciam falta de pagamento de salário no Hospital Regional de Patos, no Complexo Hospitalar de Patos. Além da preocupação com o Covid-19, alguns médicos do Complexo Hospitalar Janduí Carneiro em Patos têm outro motivo de preocupação. Os contratos no Hospital Regional de Patos, que estavam também vinculados ao órgão através da Organização Social Santa Casa de Misericórdia de Birigui, empresa que prestou serviços terceirizados ao governo da Paraíba, estão denunciando a falta de pagamento dos salários referente ao mês de fevereiro de 2020. Um médico que resolveu se pronunciar comentou que existe uma pressão imensa sobre os médicos, porém, não estão recebendo salários. Segundo o mês de fevereiro, que estava a cargo da OAS, foi para a Caixa das Almas. Ninguém da OAS dá notícias, muito menos do governo do Estado. O Estado diz que repassou para a OAS e a OAS diz que não recebeu do Estado. Contactamos com a diretora do Complexo Hospitalar de Patos, Liliane Sena, e ela nos enviou uma nota repassada pela Secretaria Estadual de Saúde. Vamos à nota. A Secretaria de Estado da Saúde, SES, esclarece que todos os repasses foram feitos à Santa Casa de Misericórdia de Birigui, que descumpriu o proposto em ata para finalização do contrato. A Secretaria de Estado da Saúde já acionou a Justiça para a resolução do fato e realização dos pagamentos o mais breve possível. É o jogo do empurra, Everton. Um diz que repassou o dinheiro, o outro diz que o dinheiro não chegou, e quem perde com isso são os profissionais e também a população, que precisa dos serviços prestados, e para que se preste um bom serviço, você precisa estar sendo remunerado. Essa é a questão. Isso é bem comum em serviço público, né, Márcio? Um joga para o outro
o problema não é meu, o problema é teu, aí você diz o contrário, né? Vamos torcer para que as palavras do médico não se concretizem quando ele fala que o salário de fevereiro deste ano foi para a Caixa das Almas, né? Esperamos e torcemos para a resolução desse problema o mais breve possível, que obviamente todo mundo merece receber pelo serviço que prestou. Principalmente agora, nesse período de pandemia, a gente tem que ter profissionais capacitados e à disposição da população, porque vai que acontece um aumento desses números de casos de Covid-19 repentinamente. Esses profissionais não estão trabalhando, quem paga a conta é a população. Mas esse caso, ele é muito simples de resolver na questão de falar quem pagou, quem deixou de pagar. Se a Secretaria de Saúde do Estado efetuou o pagamento, obviamente que ele vai ter comprovantes, vai ter recibos, depósitos, né? Se a casa está dizendo que a secretaria, a casa que eu falo é a instituição, né? A OAS, se ela está dizendo que não recebeu, então ela vai provar que não recebeu. Uma questão muito simples, é só questão de tempo, acredito eu, para que isso seja resolvido. Torcemos que seja resolvido o mais rápido possível. O portal tvsol.com apresenta no Editorial Brasil, Petrobras reduz em 10% o preço do gás de cozinha nas refinarias nesta terça-feira. Após anunciar em 15% a diminuição do preço da gasolina, a Petrobras anunciou que irá reduzir em 10% o preço do gás de cozinha nas refinarias a partir de hoje, terça-feira. Essa é a terceira redução no preço do produto nos últimos 10 dias, totalizando uma queda de 21% no preço do produto só esse ano. O preço das refinarias passa a ser de R$ 21,85 para o botijão de 13 quilos. A redução atinge tanto o residencial como o industrial. A Petrobras destacou, no entanto, que não há qualquer necessidade de fazer estoque do produto, que não corre risco de desabastecimento. Só falta agora essa redução chegar até nós, consumidores, tanto da gasolina quanto do gás de cozinha. E a gente torce cada dia mais juntos e unidos para que essa redução chegue aos postos de combustíveis, chegue aos depósitos de gás de cozinha. O do combustível foi em torno de 15% a última redução, né, que traz o preço real do combustível em torno de R$ 3,40. E a gente não viu isso acontecer nem de perto. E agora a redução do gás de cozinha, a gente espera que tanto um quanto o outro chegue a nós, aos clientes, porque é isso que interessa. Ô Márcio, você não percebeu nenhuma redução, mesmo que pequena, na questão do combustível? Pequena, sim. O combustível em Patos, há 30 dias atrás, você encontrava nos postos em torno de R$ 4,40 em média, R$ 4,45. Baixou para R$ 4,19, R$ 4,9 e hoje já é encontrado a R$ 3,99. Quer dizer, houve uma redução, mas se a gente perceber, se chegar mais a fundo sobre os números da redução que foram passados pela Petrobras, não chegou muito perto do que se deve estar sendo repassado para o cliente, não. É isso que eu acho estranho, porque a Petrobras, o último reajuste foi de 15%, ou seja, é muita coisa já, viu? Muita coisa, mas o consumidor não recebe quando é nessa questão de baixar o preço. Agora, se o governo tivesse aumentado, Márcio, 1%, no mesmo dia que o governo anunciar o aumento, a gente paga mais caro lá na bomba. Agora, na hora de baixar, nada. Vale salientar, numa matemática simples, 10% de R$ 4,40, 5% 20 centavos, 60 centavos. Tem que ser reduzido e tem que chegar a nós, consumidores, a R$ 3,40 para responder aos números da redução. R$ 3,40 está um pouquinho longe ainda. Ainda está longe e ainda é acima do que nós esperamos, né? Até porque o combustível é produzido no Brasil e é muito mais caro pagar pelos impostos do que pelo produto. Essa é a nossa realidade. Ainda falando sobre a Editorial Brasil, ministro do STF encaminha pedido de afastamento de Jair Bolsonaro. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, encaminhou no dia de ontem um pedido de afastamento de Jair Bolsonaro à Procuradoria-Geral da República. Marco Aurélio é o relator da notícia crime protocolada na semana passada pelo deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que acusa Bolsonaro dos crimes de omissão e difusão do coronavírus. O documento lista uma série de episódios em que o presidente minimizou o surto da Covid-19. O documento aponta que ele incentivou ostensivamente o descumprimento das medidas de isolamento recomendadas pela Organização Mundial da Saúde e pelo próprio Poder Executivo. Caso a Procuradoria aceite a notícia crime, a Câmara será consultada para autorizar ou não o seguimento da ação penal e, em caso positivo, Bolsonaro será afastado
por 180 dias. Em caso de crime transitado e julgado, o presidente perde o mandato. Vale salientar que os principais jornais do mundo tiveram em seus destaques no dia de ontem o posicionamento de Bolsonaro perante o cenário da pandemia. O El País da Espanha, The Guardian da Inglaterra, The New York Times dos Estados Unidos, Le Monde da França, Stuttgart Zeitung da Alemanha, o Clarim da Argentina, também aqui na América do Sul, né? E esses, além desses, muitos outros abominam as atitudes do presidente. Enquanto o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, pede para todos ficarem em casa, em quarentena, para não proliferação do vírus, o presidente sai às ruas e trata como gripezinha. Vai entender, Jefferson. Pois é, Márcio. Agora falando sobre essa questão do processo, da notícia crime contra o presidente Jair Bolsonaro, acredito eu que essa denúncia, ela não vai prosperar. Ela não vai prosperar, isso porque me parece que o embasamento jurídico é pouco, é uma questão nova, e também porque a denúncia foi para a Procuradoria-Geral da República. Lá está um procurador indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, e a lógica da situação é que quando ele encontre a brechazinha, Márcio, ele arquive, manda esse processo para a gaveta. Então acredito eu que essa notícia, crime, contra o presidente Bolsonaro, não vai prosperar e será arquivado pela Procuradoria-Geral da República. Eu acho que todo brasileiro sensato não torce pelo afastamento do presidente, não. A gente torce para que as questões metodológicas e ideológicas do presidente sejam repassadas à população como devem ser repassadas. Que ele deixe esse rancor que tem pela oposição ou por algumas cadeias televisivas de lado e que pense no bem-estar da população brasileira. A gente torce que esse governo tenha um prosseguimento positivo, mas que não traga transtornos negativos à população. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, o Ministério de Saúde do Brasil, que quem responde pela pasta é o Luiz Henrique Mandetta, diga-se de passagem, vem fazendo um belíssimo trabalho, aconselha a todos que essa quarentena seja mantida para que a gente, inclusive, tenha dias melhores e que possa diminuir esses números desse alastre entre 15 de abril e 15 de junho. E enquanto isso, em contramão dessa proposta, o presidente sai às ruas fazendo, querendo ou não, algumas manifestações tímidas, mas fazendo aglomerações tímidas ou não, continua fazendo. Então, que essa questão seja resolvida e que essa problemática seja passada e deixada de lado um pouco, né? Mas essa questão de afastamento do presidente em plena crise na saúde não vai ajudar em absolutamente nada. Muito pelo contrário, vai só prejudicar. Na minha opinião, se querem afastar o presidente, pedir o impeachment dele, deixasse pelo menos essa questão do coronavírus passar, porque uma crise política em meio a uma crise na saúde, crise na economia, não vai ajudar em nada. É um problema a mais para o brasileiro lidar. Então, vamos ter um pouco de calma, que a questão é mais séria de outro lado, com o coronavírus. Do Editorial Paraíba, você confere novas informações sobre Covid-19 na Paraíba nessa terça-feira. A última atualização sobre o Covid-19 no estado da Paraíba até o início da edição do Sol News de hoje é passada pela Secretaria de Estado da Saúde às 11 horas da manhã. Um homem de 36 anos, residente na cidade de Patos, continua internado na UTI do Clementino Fraga, em João Pessoa. Após uma entrevista à TV Tambaú, a redação da TV Sol entrou em contato com o secretário de Saúde do Estado, senhor Geraldo Medeiros, na noite de ontem, segunda-feira. Ele confirmou que o homem encontra-se na UTI entubado e sob cuidados médicos. Com esse resultado, a Paraíba passa a contabilizar 17 casos confirmados, 12 em João Pessoa, 2 em Campina Grande e 3 no sertão do estado, nos municípios de Igaraci, no Vale do Piancó, Souza, no Alto Sertão da Paraíba e agora aqui em Patos. Em se tratando de Brasil, o Ministério da Saúde atualizou seus números na tarde de ontem, informando que o Brasil tem 159 mortes, 4.579 casos confirmados do coronavírus. O avanço da doença está acelerado. Foram 25 dias desde o primeiro contágio confirmado até os primeiros 1.000 casos, de 26 de fevereiro a 21 de março. No entanto, os outros 2.000 casos foram confirmados em apenas 6 dias, de 21 a 27 de março. Atualização do Covid-19 em 31 de março. Casos confirmados, 17. Casos descartados, 367. E até o momento, óbitos confirmados, 0 aqui na Paraíba. Ainda esses números.
Pois é, Márcio, você viu que o poder de proliferação desse vírus é enorme, não é? Gigantesco. Rapidamente nós chegamos a essa quantidade absurda de casos, a tendência, infelizmente, é só aumentar cada vez mais e de forma mais rápida. E Patos confirmou o primeiro caso, infelizmente, de coronavírus, né, Márcio? A gente só pode confirmar e dar nome a essas questões desses casos aqui em Patos depois que o secretário se posicionar. Enquanto isso, existe esse caso, não é confirmado oficialmente. Inclusive, no dia de ontem, na noite de ontem, a gente percebeu que em alguns grupos de WhatsApp e alguns portais já notificaram outros casos na cidade de Patos suspeitos, mas pelo secretário de Estado, Geraldo Medeiros, não foi nada repassado. Então a gente, enquanto meio de comunicação responsável que somos, a gente não vai noticiar enquanto não tivermos a oficial posição do secretário Geraldo Medeiros. No caso desse caso, o senhor não é de Patos, desse que está no na hospital UTI João do Pessoa, Clementino né? Fraga, isso. 36 anos, um jovem, a gente aguarda mais informações. A Secretaria costuma atualizar os dados às 11 horas da manhã, todos os dias. Foi repassado esses números na manhã de hoje para a gente, mas se alguma excepcionalidade acontecer, está sendo repassado novamente e a gente lança no nosso portal durante todo o dia. As atualizações vão estar lá no portal tvsol.com. Inclusive, alguns exames já saíram de outras pessoas que estavam suspeitas aqui em Patos e testaram deram negativos, né? Isso. Vamos ter calma, esse momento é crítico. Esse período que a gente vivencia, que vem passando esses dias, é de extrema importância, segundo a Organização Mundial de Saúde e segundo o ministro, né, da Saúde do Brasil, Luiz Henrique Mandetta. Fiquemos em casa, resguardemos a nós próprios e aos nossos familiares. E a gente segue assim, tendo pensamento de dias melhores. Márcio, muito obrigado pela sua participação. A gente que agradece. Amanhã a gente volta no Sol News com um giro de notícias, deixando você muito bem informado sobre tudo que acontece em Patos, Paraíba, Brasil e mundo. Até lá. Vem ser Sol, na velocidade da fibra. Os melhores planos para a família toda estar sempre conectada. Sol, né?